Muito boa noite. Vamos então a mais uma entrevista das presidenciais, hoje com Tiago Maian Gonçalves, em direto, RTP1 e RTP3. Tem 43 anos, é advogado, membro fundador do Iniciativa Liberal e agora apresenta-se como candidato presidencial apoiado pelo partido que ajudou a fundar. Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Ao candidatar-se assim a Presidente da República, está a candidatar-se também a político profissional, atendendo que é uma categoria que tem criticado tanto e dito que não quer ser? Estou a candidatar-me a um cargo político, evidentemente. Profissional. E pretendo ser profissional no exercício desse cargo. O que eu não sou é alguém que fez a sua vida e o seu percurso profissional em juventudes e aparelhos partidários. Mas qual é o mal de ser um político profissional? Ser Presidente da República é ser um político profissional? Sim, evidentemente, e serei-o com toda a honra e falo-ei profissionalmente. O que eu quero dizer é que, de facto, e isso é uma constatação de facto, eu não provenho de juventudes e aparelhos partidários, que são escolas de vício e escolas de acesso a cargos de Estado. Quer dizer que todos os políticos profissionais estão cheios de vícios? Eu não sou do sistema que permite, por exemplo, que a deputada Hortência Martins, que defraudou o Estado em milhares de euros, se mantenha deputada. Então o que o senhor diz é que todos os outros políticos profissionais estão cheios de vícios, que entraram numa juventude partidária, que foram deputados, presidentes da Câmara. Todos os portugueses reconhecem variadíssimos políticos que têm esse tipo de percurso. E é essa a crítica que está contida. Mas não é generalizar um pouco a classe partidária? É uma constatação, João. Eu não provenho de juventudes e de aparelhos partidários. É uma constatação. Porque estão cheios de vícios todos os outros. O que eu retiro e o que todos os portugueses reconhecem é que temos deputadas Hortência Martins... Não foco só nesse, porque ao generalizar, não é? Temos o homem das golas, João. Sim, mas isso não são exceções ou é a regra? Porque a ideia que passa é que todos os profissionais da política estão cheios de vícios, não servem, são corruptos. O que eu verifico é que esta realidade existe e eu não provenho dessa realidade. Muito é bem. isso que quero transmitir. A Iniciativa Liberal está no Parlamento, é um partido, tem um deputado. Portanto, exclui a Iniciativa Liberal desse tipo de críticas que faz ao profissionalismo partidário. Não. Eu reitero, todos os membros da Iniciativa Liberal não provêm de juventudes e de aparelhos partidários que produzem este tipo de produtos que já lhe referi. A deputada Hortência Martins é um exemplo. Pronto, já sei que tem essa opção com essa senhora, mas... Bom. E outros exemplos, como o homem das golas, que só... Portanto, esses dois exemplos é que fazem com que faça a crítica ao sistema geral. É a constatação de facto que lhe posso dar, é que não provenho desse sistema partidário e que não produz só este tipo de políticos e de é que atendendo a isso vai entrar para públicos. uma nação que está cheia de políticos cheios de vícios. O que esse sistema também produz é continuamente as mesmas respostas e que levaram este país à total estagnação. O objetivo da sua candidatura é mesmo ser Presidente da República? Acredita que, atendendo às sondagens, atendendo a ter um Presidente que vai ser reeleito, é para ser Presidente da República ou é para tornar o Iniciativa Liberal um partido mais conhecido e com mais relevância? O objetivo é apresentar a proposta e a visão liberal do exercício do mandato de Presidente da República. Do Iniciativa Liberal? Não, a visão liberal. A visão liberal é... Mas é apoiado por um partido? Claro, eu sou apoiado pelo meu partido porque o partido revê-se nesta proposta que tenho do que é esta visão liberal. E ajudou a construir esta proposta? Não, a visão liberal é muito simples. Não, da sua proposta, apoiada por o Iniciativa Liberal. A sua proposta é só sua, não tem nada a ver com o Iniciativa Liberal? João, eu estou aqui porque eu avancei e assumi esta proposta de apresentar o que é
a visão liberal para o exercício do mandato de Presidente da República. Vamos então olhar para essa visão liberal, mas não significa que esta candidatura seja também para promover o seu partido e torná-lo mais conhecido e não ficar fora desta corrida? Naturalmente que se eu vou apresentar o que é a visão liberal do exercício do mandato de Presidente da República, isso significará a defesa dos valores e das ideias liberais. E promoção do Partido de Iniciativa Liberal também. No contexto presidencial não há partidos, há candidaturas individuais. Mas é apoiado por esse partido, é o candidato do Iniciativa Liberal. Não, eu sou o candidato liberal à presidência da República e naturalmente um partido liberal revê-se nesta proposta. Vamos então olhar para as suas ideias e para essa visão liberal que diz. Vamos começar pela saúde. Em tempo de pandemia, os números continuam a ser assustadores, quer de mortes, quer de contágio. O senhor defende publicamente, já defendeu publicamente, a demissão da Ministra da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde, responsabiliza-as, corrija-me se estiver enganado, por muitas mortes em Portugal. O senhor, se fosse Presidente, pedia ao Governo para as demitir? Esta resposta à pandemia, de facto, tem sido absolutamente errática e, às vezes, até contraproducente e muito mal comunicada. E é isso que critico, quer na Sra. Ministra, quer na Sra. Diretora-Geral de Saúde. Demissão, demitia as duas? Ou pedia, ou aconselhava ao Governo? Ninguém. Claro que não, tem toda a razão. Aconselhava ao Presidente a demiti-las? O senhor defende a demissão? O Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro. Naturalmente que neste ponto, e tendo em conta, por um lado, a cegueira ideológica que vimos no exercício da Sra. Ministra da Saúde ao recusar, até à última hora, a utilização de todo o sistema instalado de saúde, de privado, para ajudar no combate à pandemia, essa cegueira mantém-se ao dia de hoje. A pergunta é muito simples. Aconselhava ao Governo a demitir a Ministra da Saúde no meio de uma pandemia? Sem dúvida, porque o próprio Primeiro-Ministro, António Costa, já o fez com outros intervenientes. Eu bem sei que ele proclama que não se trocam generais em tempos de guerra, mas ele já o fez. Portanto, o senhor defende o contrário. Demitem-se os generais e afastam-se os generais em tempo de uma guerra de sobrevivência em Portugal. João, quem mantém uma cegueira ideológica, quem mantém ao dia de hoje o plano de vacinação que foi anunciado, não prevê a utilização da oferta privada para, por exemplo... Portanto, é uma questão de ideologia que o levava a admitir uma Ministra da Saúde em plena pandemia? Não, é uma questão de ideologia da Sra. Ministra da Saúde que matou gente em Portugal. Como é que está a acusar que uma Ministra mate gente? As opções tomadas pelo Ministério da Saúde... É uma acusação muito grave, essa. As opções tomadas pelo Ministério da Saúde, e a Ministra da Saúde é a maior responsável neste contexto, levaram a 10 mil mortes fora Covid em Portugal. Há 10 mil mortes que não se deveriam ter ocorrido num contexto normal. Portanto, está a acusar a Ministra da Saúde de ser responsável por esse morte. Isto demonstra que a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que está assoberbado, não era suficiente. Precisávamos dos privados desde março. E o que é que faria para impedir este resultado, que o senhor diz que é desastroso, acusar uma Ministra de ser responsável pela morte de milhares de portugueses? O que é que o senhor, como Presidente da República, faria perante este Governo? Exigiria já que não tem os poderes para falar. Exigiria perante o Sr. Primeiro-Ministro, que é o responsável máximo do Governo, que de facto essa oferta privada de saúde tivesse sido usada. Não, em relação à admissão da Ministra, se a acha tão responsável pelo que estava a acontecer, ou era uma questão João, neste momento, isto a ter ocorrido, teria que ter ocorrido já antes desta fase, porque o que também não ocorreu desde março foi a preparação para esta segunda vaga. Mesmo que isso significasse um caos, porque demitir a Ministra no meio de uma pandemia poderia ser pior. Caos é o que temos agora, João. Caos é o que temos agora, em que de facto há 10 mil mortos não explicadas. Mas acha que era possível e responsável um Presidente da República pedir ao Governo para demitir uma Ministra no meio de uma pandemia? É só para eu ficar claro. Qual é a situação que temos neste momento em termos de crise de saúde pública? Temos a crise de saúde pública Covid e temos uma crise de saúde pública não Covid. Temos 10 mil mortos não explicados, temos 9 milhões de consultas, centenas de milhares de cirurgias não realizadas, temos uma crise de saúde mental e tudo isto está a acontecer... E, portanto, isso resolvia-se com uma substituição da Ministra e da Diretora-Geral de Saúde. É isso que me está a dizer? O caso da Direção-Geral de Saúde também é um caso grave porque foi um órgão que devia ser técnico e de confiança, mas que continuamente comunica mal. O último exemplo disto foi o discurso da compota. Não é? Mas isso significa não significava uma ingerência do Presidente da República numa ação governativa?
dar ordens para demitir um diretor-geral Não é de dar ordens saúde. para demitir, Então, é fazer ver ao Sr. Primeiro-Ministro que uma ministra que recusa utilizar toda a capacidade instalada de saúde no país para responder à pandemia não serve. era dizer ao Primeiro-Ministro que esse seu membro do governo não serve. No fundo, era uma ingerência um pouco estranha para um Presidente da República. O atual não? Presidente da República já o fez, relativamente à antecessora de Eduardo Cabrita. Não no meio dos incêndios. Passaram vários meses até que isso acontecesse, mas não sei o que é que ele fez, mas provavelmente não foi João, no meio dos o que ele incêndios. fez em 2017, tivemos os incêndios de Pedrógão Grande em julho. 66 dos Mas a nossos ministra não foi compatriotas demitida morreram. em julho, no meio desses Exatamente. E o que é que teve que ocorrer? Teve que ocorrer novos incêndios e novas mortes em outubro. Portanto, é um exemplo que seguiria, era isso. Naquele caso, Marcelo fez algo bem, mas tardiamente. Estamos em estado de emergência, renovado várias vezes, agora temos o Natal a aproximar-se. O senhor continua a manter a Eslováquia como o exemplo que Portugal devia seguir neste estado de emergência, ou seja, para explicar às pessoas lá em casa, não tantas medidas de restrição nem circulação do estado de emergência e mais testes. É este o bom exemplo que o senhor apresenta? Esse é um exemplo, entre outros, e é um exemplo de que nem todos os países fazem as mesmas coisas. Portanto, acha que a Eslováquia faz bem com as medidas que tomou? Olha, o que eu lhe posso reportar é que, olha, um relatório que eu li recentemente do Instituto... Não, mas diga só para ficar claro, é o exemplo que defende para Portugal, não o estado de emergência, não restrições de circulação... Depende do que forem as medidas. Eu acho que a Alemanha também pode ser um muito bom exemplo, porque a Alemanha é um exemplo apontado por este relatório. Mas a Alemanha, como sabe, tem medidas de restrição e tem confinamento no Natal. A Eslováquia, o senhor apontou como um exemplo diferente, certo? Eu apontei no caso dos testes. Mas na Eslováquia. Portanto, menos restrições e mais testes, é isso? Olha, João, não, deixe-me só levantar. É que está a falar da Eslováquia. A mim preocupa-me Portugal. Sim, sem dúvida, mas o senhor utilizou a Eslováquia várias vezes e foi buscar o exemplo da Alemanha. Não, a Eslováquia... O João falou mais da Eslováquia hoje do que na minha vida, sinceramente. O senhor utilizou a Eslováquia várias vezes, então a Eslováquia não é um bom exemplo. Não, a Eslováquia fez uma coisa que não se fez em Portugal, que é a testagem massiva da sua população. Isto poderia ser um caminho que poderíamos ter optado. Por contraponto, não há só um caminho. Restrições. Eu dou-lhe outro exemplo, que é a Alemanha. Mas a Alemanha defende restrições. Mais restrições à circulação e ao confinamento. Mas a questão, a Alemanha... Era só para perceber qual era o modelo de Portugal. Na Alemanha, o que é que acontece? Confinamento e restrição de atividades concretas. As pessoas não estão confinadas em casa. Então, o que é que acontece na Alemanha também? O governo responsabiliza-se pelas suas decisões. Porque quando... Mas a minha questão é, estamos em estado de emergência. Deve haver ou não restrição à circulação dos portugueses? Do meu ponto de vista, não deve haver. Não, mesmo que isso signifique mais contágio? O que isto significa, João, é que não podemos só olhar para um indicador, não podemos só olhar para a Covid, temos que olhar para tudo o que está a acontecer no país neste momento. Mas todos os especialistas dizem que sem restrições o contágio seria ainda maior. Confinamento soa muito fácil para quem está em teletrabalho a receber o salário por inteiro em casa, para quem tem Netflix, aquecimento e frigorífico cheio. Isso soa muito fácil para essas pessoas. Mas milhões de portugueses não têm essa possibilidade. Milhões de portugueses... Portanto, mas para que fique claro, milhões de portugueses estão a ver as suas vidas destruídas. O senhor achava que não deveria ser decretado o estado de emergência, não deveria ser levantado restrições à circulação entre os concelhos, entre o país. E achava que o governo tinha que estar a fazer o seu papel da saúde pública. Não, mas interessa-me aqui uma questão de saúde pública. Isso, ou seja, deixava ao critério de cada português fazer ou não fazer, contactar ou não contactar. Os portugueses já demonstraram à saciedade, demonstraram em março, demonstram em sondagens contínuas que se têm servido na todos os especialistas dizem que são merecedores de confiança. Devem ser feitas restrições. Caso contrário, o contágio aumenta. Os portugueses são merecedores da confiança do governo. O que eu não quero é um Estado e um governo que, por princípio, limita, proíbe e obriga e não respeita e não confia nos cidadãos. Restrições são para abolir. As restrições à circulação, em sua opinião. Cada cidadão português já está a fazer o seu confinamento, ou seja, já está a limitar as suas circulações. Ao critério de cada um. O que eu não quero é total aleatoriedade de medidas que são até contraproducentes. Mesmo que isso signifique aumento de contágio. É o João que faz as compras para a sua casa. Sou. Pronto. E experimentou ir às compras. Sou eu. Experimentou ir às compras, mas isto é retórica, evidentemente. Estou a fazer fiz as compras retórico. Sim.
E experimentou ir às compras nestes últimos fins de semana e viu o que aconteceu, não é? Portanto, mas só para que fique claro, não ao estado de emergência, não às restrições de circulação. Não, o estado de emergência que vá prever só questões de saúde pública, a questão da medição das temperaturas... Não, mas é só para que fique... Ainda não me respondeu. Estado de emergência, não. Restrições à circulação, não. Em pandemia. A abrangência com que o estado de emergência, a abrangência das medidas, que é basicamente um cheque em branco ao Governo, de limitações de circulação, de possibilidade de requisição civil das pessoas, de qualquer um de nós, de mim, do João, de qualquer um dos telespectadores que nos estejam a ouvir. Este Governo, com base neste estado de emergência, pode nos convocar e obrigar a trabalhar para o Estado. Ou seja, o senhor como Presidente da República não tinha acesso nestes termos, evidentemente que não. Bem. Aliás, considera este estado de emergência inconstitucional. Vamos olhar para a TAP. Pergunto-lhe se o Estado português deve gastar pelo menos 3,7 mil milhões de euros para salvar a TAP ou se acha que o Governo a deveria deixar cair. Não, a TAP é o novo banco com asas. Perguntei-lhe se deve gastar este dinheiro ou se deve deixar cair. Acho que está intuído nesta resposta que não Mas deve. vamos ser claros. Não deve. Não deve deixar cair. Não deve investir o Governo não deve meter nem mais um euro de dinheiro público na TAP. E então deixar cair a TAP. É isso. A TAP, das duas uma, ou é viável ou não é viável. Se a TAP é viável, e eu não quero ser acionista da TAP, e milhões de portugueses... Mas a pergunta é, deixava um Governo cair a TAP? Isso caberia aos acionistas, mas eu não quero ser acionista da TAP. Está bem, não é E se a TAP acionista, é mas viável? sendo Presidente da República, aconselhava um Governo Aliás, a deixar cair a TAP quando diz não há mais nenhum tostão. Isso significa que leva a Companhia Nacional Aérea à falência absoluta, 10 mil trabalhadores iam para o desemprego. Mas como é que já sabe o futuro da TAP? Já sabe que ela não é viável, então. Eu não sei se ela é viável. Temos se ela um plano for... de reestruturação com estas premissas que está a ser analisado. Mas se a TAP for viável, acredito que seja, Mas então haverá um partida caminho para que não lhe dá dinheiro, que nem mais um tostão. do dinheiro público. Mas é o próprio Governo que, por exemplo, não confia na gestão pública, já está a tentar encontrar acionistas privados. Porque é que não o fez há um ano atrás? E assim deixava... Mas temos em cima da mesa, temos um plano e esse plano pode ou não ser aprovado e se não for aprovado, a TAP cairá. João, muito claramente. Nem mais um euro de dinheiro público para a TAP. Mesmo que a TAP caia. A TAP, se é viável, encontrará o seu caminho. Mesmo que caia. Se é viável, encontrar o caminho? Se é viável, se a TAP é viável, encontrará o seu caminho, fará o que qualquer empresa em dificuldades faz. Que é? Reestrutura-se, abre insolvência, reestrutura-se. Despede as pessoas. Os despedimentos já estão a ocorrer agora. Não, ainda não foram, mas poderão ser. Mas despedimentos E, já portanto, estão a ocorrer agora. o senhor defenderia que poderiam ser mais 5 mil, 6 mil, 10 mil Mas trabalhadores? a mim o que me preocupa... É uma pergunta. A mim o que me preocupa é que... A mim preocupa são 100 mil postos de trabalho em risco no setor da hotelaria e restauração. Mas a TAP não preocupa com o que ela traz para pequenas empresas, médias empresas. Como sabe, tem números como eu. A TAP compra 1,2, 1,3 mil milhões de euros a mais de 1000 empresas nacionais. Isto não interessa para si. Se a TAP falhar. A TAP abandonou o país há muito tempo. E, portanto, o senhor abandonaria a TAP como Presidente da República? Não, eu não quero ser acionista da TAP. Pronto. E acho que os portugueses não devem ser acionistas da TAP. A TAP, se tiver um caminho, encontrará. Ela própria? Os acionistas da TAP. Os acionistas da TAP encontrarão o seu caminho. O senhor tem dito várias vezes, e também a propósito da pandemia e não só, que Marcelo Rebelo de Sousa serve de porta-voz do Governo e que não tem mão no Governo, palavras suas. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não tem mão do Governo porque ajuda a evitar uma crise política? O senhor faria diferente como? O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa efetivamente tem sido o porta-voz de constantes narrativas do Governo. E o que move Marcelo Rebelo de Sousa, a sua força motriz, é a sua popularidade. E então, por isso, o senhor seria diferente em relação a este Governo? De que forma? Então, ou seja, olha, este governo mas estamos perante uma pandemia, estamos perante uma crise social e económica. O senhor, se fosse necessário, acrescentaria uma crise política. Não. Como Presidente. Comigo, como Presidente, este Governo teria iniciado logo de outra forma. Sabe porquê, João? Porque eu teria exigido acordos escritos a esta geringonça. Não havendo, e no meio da pandemia... Acordos escritos em que se refletisse o compromisso de E no meio da pandemia, o que é que faria este Governo? Se não concorda com ele, se acha que devia demitir a Ministra... O que eu não concordo é que o que eu quero é que este Governo governe
E como presidente, o que é que faria para este governo governar? Eu quero um governo que governe, mas que não se imiscue e interfira nos outros órgãos de soberania e nas outras Mas é o funções do governo que Estado. está a imiscuir ou é a presidência que está a imiscuir no governo? É que não percebi. O governo fez continuamente durante todo este mandato. Então, e o senhor, governo perante a fez-lo- situação deste O governo governo... fez no Banco de Portugal, o governo fez com a Procuradora-Geral da República, o governo fez no Tribunal de Contas, E então o senhor, governo fez perante isso ao pôr tudo- fim aos debates quinzenais na Assembleia da República, limitando a capacidade de escrutínio E do então o Parlamento. senhor o que é que faria perante esse governo que fez isso tudo mal? Demitia, utilizava a bomba atómica, dissolvia a Assembleia da República se não tivesse Enquanto outra Presidente, todos estes episódios que eu lhe relatei não teriam acontecido. Mas É não aconteciam porque barrava as decisões do governo. Não, quem nomeia o Presidente do Tribunal de Contas é o Sr. Presidente. Quem Por nomeia a indicação do Procuradora-Geral- governo. Então Mas dizia ao quem governo nomeia, não... quem nomeia Sim. é o Sr. Presidente. Portanto, o governo apresentava-lhe Quem nomeia a nomes e o senhora senhor ia Procuradora da recusando República? continuamente. Quem nomeia a Sra. Procuradora da República? Por indicação é do governo, então o senhor ia recusando continuamente os nomes que o governo apresentasse. Não, mas o que é que se passou com a própria... Mas então diga uma coisa, mas é que não ficou claro. Sim. Admite dissolver, perante este governo, que diz que tem esses defeitos todos, dissolvia a Assembleia da República no meio de uma pandemia. Este governo mantém o apoio parlamentar necessário para ser governo. É portanto, isso, não- é isso que um Presidente certo. tem que E analisar. respeitaria isso. Claro que sim. Nunca o dissolveria, a Assembleia. Um governo que mantenha apoio, quer dizer, depende, a não ser que este governo entrasse em derivas autoritárias, que já tentou fazer, derivas autoritárias de tal forma em que começasse a atacar direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ou aí teria que pensar no que seria a defesa do Estado de Uma Direito. questão concreta que o Presidente vai ter que decidir. O Iniciativa Liberal votou contra o orçamento, claro, e disse porque é que votava contra. O orçamento deve estar a chegar a Belém. O senhor vetava este orçamento e deixava o Governo a governar em duodécimos em Portugal nesta altura? Este orçamento, do que eu conheço este orçamento, não há nada que justifique um veto. É, do ponto de vista pessoal e como cidadão... então aí é diferente do Iniciativa Liberal, que votou contra. Não, a Iniciativa Liberal está a cumprir no Parlamento o seu papel de Não, mas é partido. só para ver. Mas é o partido que ajudou a fundar. Portanto, discorda, concorda com o voto contra, mas depois... Evidentemente que um Presidente da República não vai ser o porta-voz de um partido. E, portanto, mesmo esse Tal como partido votava contra Marcelo e o Rebelo de senhor Sousa tem aprovou. no sido, mas eu não vou ser, não tenha dúvidas Portanto, nenhumas. não votava o orçamento, só para que fique claro. Deste orçamento, do que eu Este conheço orçamento. dele, eu não o conheço ao pormenor, mas do que eu conheço este orçamento, não justificaria um veto presidencial. Muito bem. Não é o rumo que eu penso para o meu país, enquanto cidadão, enquanto liberal, mas naturalmente eu não vou ser ideólogo na questão da O senhor disse também do orçamento. de André Ventura que, além de xenófobo e racista, desprezava a democracia. Como é que faz parte, ou é apoiado por um partido que faz parte de uma solução governativa nos Açores, em que está o Chega? Isso não é verdade. Não é? Não. O que acontece nos Então Açores... o acordo que existe, não está lá a Iniciativa Liberal, nem o Chega? Não. O único acordo que a Iniciativa Liberal tem nos Açores é um acordo assinado com o PSD, que é líder de uma Por coligação... sua vez tem... que é líder de uma coligação governamental que integra mais CDS e PPM. O governo nos Açores... Mas tem o Chega isto. também. Não. O Chega não está no governo dos Açores. Não, Não, mas o Chega fez parte de uma O Chega solução fez um governativa dos Açores. E é isso que eu lhe estou a perguntar. Não, essa coligação governamental depois foi buscar os apoios que foi necessário. Sem o Chega talvez não fosse possível. Provavelmente, mas... Portanto, eu digo-lhe que isso não o incomoda. Não, a mim não me incomoda a solução dos Açores. A Iniciativa Liberal o que fez nos Açores é estabelecer medidas de liberalização dos Açores. E negociou isso com o Governo dos Açores, e o Governo dos Açores, se o cumprir, terá a viabilização por via da Iniciativa Liberal. Mas então, sim. No resto, e é mas por isso como que é sabe, importante... se há um acordo com João, o Chega vai ter algumas, se não me vai deixar ter algumas terminar, das suas se não me medidas. deixar terminar uma ideia... O que acontece nos Açores é que, e é por isso que é tão importante acordos escritos, a Iniciativa Liberal é oposição em tudo o resto, em tudo o que não está escrito nesse acordo, que a Iniciativa Liberal fez com o PSD, a Iniciativa Liberal é oposição. Então, se tivéssemos uma solução parecida a nível nacional, replicada, o senhor é Presidente da República, é necessário o Chega para viabilizar um governo de direita. O senhor impedia ou aceitava essa decisão? E eu respeitaria a vontade popular se fosse determinada uma solução governamental
que incluísse o Chega, o André Ventura, ele teria que respeitar a vontade popular. Pessoalmente não estaria contente. Agora, há uma coisa que lhe garanto, João. Há uma coisa que lhe garanto nesse contexto. Eu, enquanto membro e fundador da Iniciativa Liberal, sei que o Partido Iniciativa Liberal nunca apoiaria Chega num governo. Portanto, esta solução... Mas entraria como presidente, isso não o chocava, ver esse partido que tanto critica e que não se aliaria num volto governo. ao que eu já lhe disse, porque a questão não é só empossar um governo. O que é que eu exigiria aí também? Acordos escritos, para eu enquanto Presidente, ver quais eram os compromissos assumidos para cada partido, para a viabilização daquele governo. Se eu, por exemplo, nesses acordos escritos visse medidas de confinamento étnico ou o regresso da pena perpétua, naturalmente que esse governo nunca seria empossado por mim. Mas eu teria que ver o que consistia em termos de acordos escritos e depois em termos das medidas que sairiam daquele governo. Eu seria um Presidente permanentemente vigilante. Olhando para a sondagem da Universidade Católica aqui para a RTP, como viu, para além, obviamente, da percentagem que cada um dos candidatos tem, nós fomos também saber o que é que o eleitorado de cada um dos partidos e que apoia esse candidato vota. No seu caso, o eleitorado do Iniciativa Liberal prefere Marcelo Rebelo de Sousa, 30%. 27% não sabem em quem votar. 15% votam em branco. Só 15% votam em si. Eu pergunto-lhe... isto é um problema de quê? De falta de notoriedade do candidato ou o seu eleitorado não o conhece ou não o confia em si? Qual é o problema aqui? O que posso dizer é que esta candidatura é a alternativa liberal para Portugal. E eu estou certo que, conhecendo-me, e admito que possa haver pessoas que ainda não me conheçam, porque de facto eu não sou notório. E acha que vai conseguir ser conhecido? Esta é mais uma oportunidade. Mas não fica preocupado quando 27% desse eleitorado não sabem quem votar e 30% prefere Marcelo Rebelo de Sousa a votar em si? Eu não vou falar de números, eu vou-lhe falar do que eu sinto. É a Universidade Católica? Eu vou-lhe falar do que eu sinto, do que eu vejo. E o que eu vejo é que cada vez que falo de ser alternativa liberal e cada vez que encontro pessoas na rua, eles já o conhecem, portanto, é isso que está a dizer? Já. Hoje, ontem, já tive pessoas a reconhecer-me na rua. Mas não fica preocupado que não o conheçam e que este seja o resultado? Eu estou confiante que este momento será mais um momento de consolidação da onda liberal que começou em europeias, teve o seu reflexo nas legislativas, teve o seu reflexo nos Açores. Assim, sim. Resultados nas urnas que nunca eram demonstrados em sondagens antes. E, portanto, não o preocupa este desconhecimento e estas intenções de voto? Eu estou convicto que, chegando a 24 de janeiro, e esta é mais uma oportunidade para as pessoas me conhecerem, essa onda liberal terá também o seu reflexo. E já agora, sendo eleito Presidente da República, vai ter que jurar, defender e respeitar a Constituição. Ora bem, nessas ideias liberal que tanto criticam algumas das grandes ideias da Constituição, como o Sistema Nacional de Saúde tendencionalmente para todos, a educação para todos e algumas ideias, como alguns dizem, mais socialistas, iria jurar esta Constituição ou iria modificá-la a seguir? Vou jurar esta Constituição e não é um Presidente que altera uma Constituição. É um Parlamento com uma votação de 2/3. Mas é uma que deve ser mudada? Eu não me revejo, eu revejo-me no acesso universal aos cuidados de saúde. Eu revejo-me ao acesso universal aos cuidados de educação. Qualquer liberal se revê nisso. Mas não se revê a forma de fazer é que é distinta. Não, eu considero que esta Constituição carrega ainda em si uma carga ideológica muito grande. Mas não tinha problema do meu ponto de vista, juraria esta Constituição. Juraria esta Constituição. Não é esta Constituição, João, que nos impede de adotarmos políticas mais liberais para o país. Não é esta Constituição que nos impede de descentralizar. Portanto, trabalharia bem com ela e ia defendê-la bem. E o núcleo duro desta Constituição é o que eu quero defender. A defesa do Estado de Direito, a defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, a defesa da separação e limitação de poderes. Este é o núcleo duro da Constituição. E para isso a Constituição serve estaria pronto a defender. E não defende mudanças na Constituição, nem a alteração da Constituição. Como eu lhe disse, se estivesse num processo de revisão constitucional que não é o Presidente que cabe fazer, há ali capítulos sobre planificação e organização económica que, do meu ponto de vista, não fazem sentido estar lá. Dito isso, não são esses capítulos que nos impedem de adotar políticas liberais para o país. Tiago Maia Gonçalves, muito obrigado. Boa noite para si. Obrigado.
Termina aqui mais uma entrevista aos candidatos presidenciais. Amanhã a entrevistada é a candidata Ana Gomes. Tenham uma boa noite e até amanhã.